Olá, você é bem-vindo, você é bem-vinda para mais um programa Lar e Família. Aqui nós somos uma família desse pessoal que participa do programa Lar e Família, curtindo a nossa página no Facebook, compartilhando as mensagens lá do Facebook. Também o pessoal do Instagram, eu quero cumprimentar você que nos segue no Instagram. Eu quero cumprimentar a você que também acessa o blog da Novo Tempo, do programa Lar e Família, para visualizar os programas anteriores e também para fazer o seu pedido do curso da Bíblia Família Feliz. Quero dar o meu abraço para você. Esta é a família de quem está sendo chamado por Deus. Eu não tenho dúvida de que você não está aqui no programa agora por acaso. Você está obedecendo a um chamado de Deus. Você poderia estar fazendo outra coisa agora, mas você parou porque Deus chamou você, porque Deus tem bênçãos para você e porque aqui nós vamos estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. Eu estou convencido de que o que eu preciso mesmo é da Bíblia. O que a minha casa precisa é da Bíblia. Sabe que tipo de gente estuda a Bíblia? Vou falar para você primeiro que tipo de gente não estuda a Bíblia. Não estuda a Bíblia quem se acha muito esperto. Quem se acha. Quem diz assim, eu me basto, o meu raciocínio é autossuficiente. Eu me basto para viver. E tem gente inteligente, sabe? E que vai levando a vida, e a vida vai indo até mais ou menos bem, financeiramente, laboralmente, lá no seu trabalho as coisas vão bem. Existe gente que tem mais facilidade para os relacionamentos, tem uma inteligência emocional razoável, e os seus relacionamentos também não vão tão mal, e a vida vai levando. Mas eu quero dizer para você que chega uma hora que a vida acaba. Por melhor que a gente leve esta vida, a vida acaba. Então agora eu quero dizer para você que tipo de pessoas estudam a Bíblia. São pessoas, podem ser pessoas inteligentes também. Pessoas inteligentes, mas que não pensam que a sua inteligência lhes basta. Não, a minha inteligência não me basta. Eu preciso de um critério, de uma força, de um poder, de uma ajuda exterior que está fora de mim, fora da minha cabeça, para me ajudar a resolver os problemas da vida. Na verdade, o Evangelho é o grande simplificador dos problemas da vida. Então eu preciso da Bíblia, porque a Bíblia simplifica os meus problemas. A Bíblia me mostra que o que eu preciso na verdade é de Deus. Deus influenciando a minha mente, Deus transformando o meu jeito de pensar. E o instrumento que Deus usa para isso é o estudo da Bíblia, é a pesquisa da Bíblia e é a procura por aplicar os conceitos da Bíblia à minha vida. E é também a busca por um milagre de Deus no funcionamento da minha mente. Meu Deus, eu sou uma pessoa crítica, eu vivo enxergando os defeitos da minha esposa e não só enxergo, mas eu permito que esses defeitos que eu enxergo me separem dela e eu ainda critico, ainda fico falando dos defeitos. Você já viu gente que em vez de olhar para a rosa só vê os espinhos? Tem gente assim, nasceu assim, vai fazer o quê? Eu estou falando de mim, Só que isso acaba com os meus relacionamentos. E eu vou seguir pela vida fora, achando que está todo mundo errado, eu sou a pessoa certa, e eu não percebo que eu sou crítico, que não tenho misericórdia, que sou uma pessoa irascível, de difícil convivência. Quem que aguenta? Quem que suporta viver com uma pessoa assim? E eu vou seguindo pela vida, estragando meus relacionamentos. Mas em algum momento eu posso me deparar com o Evangelho. E eu quero dizer para você que é o que tem acontecido comigo. Eu sei que antes de eu encontrar com a Mari, minha esposa, eu preciso me encontrar com Deus. E eu aprendi
que eu preciso sair cedo da cama, porque a vida começa, eu tenho que trabalhar, eu tenho coisa para fazer, e se eu ficar na cama até a hora das coisas começarem a acontecer, eu não vou ter tempo para a palavra de Deus. Então eu aprendi que eu não posso acordar para trabalhar. Eu preciso acordar para adorar, para orar, para estudar a palavra de Deus, a Bíblia. Porque o estudo da Bíblia os conceitos da Bíblia vão tomar posse da minha mente, vão transformar a minha maneira de pensar. E transformando a maneira de pensar, quem pensa diferente, sente diferente e age diferente. Então eu preciso do contato com a palavra de Deus todos os dias. E o inimigo de Deus sabe disso. Ele sabe. Satanás sabe. Existe um inimigo, a Bíblia diz, e ele procura criar estratégias, circunstâncias para que eu vá dormir tarde, para que eu acorde tarde, para que eu não busque a palavra de Deus, ou se buscar, eu busque de uma maneira apressada, sem pensar, sem meditar, e isso não vai ser significativo na minha vida. Então, eu descobri que eu preciso ter um tempo apropriado de contato com a palavra de Deus e fazer com que toda a minha vida gire em torno deste contato com a palavra de Deus. O que eu preciso é do Evangelho. E agora vamos para a Bíblia. Porque Paulo disse, nós já começamos a ver isso no programa anterior, em Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo disse, eu não tenho vergonha disso. Eu tenho vergonha de sofrer. Eu tenho vergonha de tratar mal minha família. Eu tenho vergonha de ficar dando cabeçada na vida. Isso eu tenho vergonha. Mas agora eu descobri que eu não posso ter vergonha do que me ajuda, do que é para o meu benefício, do que é vantajoso para mim. É isso que Paulo está dizendo. Paulo disse, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Salvação é restauração de todo aquele que crê. Eu não estou querendo dizer com isto que Deus vai restaurar o seu casamento que acabou. Eu não estou querendo dizer com isso que você vai ficar rico, como muita gente diz por aí, muitos pregadores estão dizendo isso por aí. Não é isso que eu estou querendo dizer e nem é isso que a palavra de Deus está querendo dizer. Deus pode até restaurar o seu casamento, que já acabou num divórcio, por exemplo, e você está aí sofrendo, não sabe o que fazer. Você olha, sempre que a gente tem um divórcio é algo extremamente frustrante. Dizem que a dor que a gente sente num divórcio é pior que a dor que a gente sente num funeral, quando alguém morre de verdade. Porque é como se o outro tivesse morrido, mas continua vivo, andando por aí. E a gente não tem mais acesso. É uma coisa muito dura. E eu queria poder dizer para você que Deus vai devolver o casamento para você. Mas eu não posso dizer isso, porque a palavra de Deus não me dá permissão para dizer isso. Mas o que eu posso dizer para você, e eu vou dizer, é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Deus pode restaurar sua vida, independente da restauração do seu casamento. Pode ser que o seu casamento seja restaurado, pode ser que não sei. Deus é que sabe, Deus é eterno, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei que esse livro aqui, o Evangelho, no sentido mais amplo, não são só os 4 livros do Novo Testamento, os primeiros 4 livros do Novo Testamento, mas no sentido mais amplo, a Bíblia toda é o Evangelho. Porque a Bíblia toda contém boas novas, boas notícias, de que Deus ama você, Deus quer ajudar você, e que ainda que você tenha errado, ainda que você tenha pisado na bola, ainda que você tenha maltratado pessoas, ainda que você tenha acabado com a sua saúde, Deus promete para você salvação, Deus promete restauração, mas isso está no Evangelho. Por isso que eu preciso desenvolver essa rotina. Essa é a maior luta da minha vida, desenvolver a rotina de estudar a Bíblia. Porque se eu paro de estudar a Bíblia, é a derrota da minha vida. Porque eu estou entregue à minha própria mente.
Eu sou controlado pelos meus próprios instintos. Você não é obrigado a seguir os instintos. Deus deu a você inteligência. Deus deu a você o poder da escolha. Você pode escolher. Os animais não podem escolher, mas você não é animal. Eu não sou animal. Nós somos seres humanos criados à imagem de Deus. Deus nos deu o poder de escolher. Isso se chama livre-arbítrio. Então nós podemos escolher ser dominados, não controlados, não pela nossa própria cabeça, doida, pecadora, enganosa, mas ser controlados pelo Espírito de Deus. Quando você toma a Bíblia na mão, quando você estuda a Bíblia e você ora, então o Espírito de Deus comparece, os anjos comparecem e vão tomando controle da minha vida. Agora eu pergunto para você, como é que fica a casa dessa pessoa? Como é que fica a família dessa pessoa? Como é que ficam os filhos dessa pessoa que decide colocar a sua vida debaixo do controle do Espírito Santo? Não é do espírito do demônio, não é do espírito de pecado, não é do espírito de doença, de miséria, de morte, mas do Espírito Santo de Deus, que é vida. Como é que fica essa casa? Então eu quero sugerir para você uma estratégia. Se a sua vida está muito ruim, as coisas já estão tão estragadas que você nem sabe por onde começar, não começa por canto nenhum. Começa por outro lado. Começa pela palavra de Deus. Começa com a busca de Deus. Diz para Deus, meu Deus, a coisa está muito estragada. Parece que já não tem conserto. Eu não tenho como resolver o que eu estraguei ou o que a vida estragou. Mas, meu Deus, eu agora vou buscar vida eterna. Eu vou buscar salvação. Eu vou buscar restauração prometida no Evangelho. Porque Paulo diz, este é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E lá no final do verso 17 do capítulo 1, ele diz, porque o justo viverá por fé. Você quer saber o que é fé? A fé é muito importante. A gente precisa ter fé. Então, logo depois do intervalo, a gente vai voltar para conversar sobre fé. Até lá. Bom, estamos de volta para falar de fé, para falar de Bíblia, para falar de Evangelho, porque estas coisas, diz Paulo em Romanos, no livro de Romanos, na Epístola aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Bom, antes da gente continuar no estudo, eu quero relembrar a você de dar uma entradinha lá no nosso Facebook. Todos os dias existe uma mensagem nova para você por parte do programa Lar e Família. Eu tenho procurado postar um vídeo todos os dias. Quero me encontrar com você no Facebook. Deixe lá sua mensagem para a gente. É muito importante essa interação. Nós estamos juntos na busca por coisas melhores. Lembre-se também, se você utiliza o Instagram, siga o Instagram do programa Lar e Família. E também lembro a você do nosso blog do programa Lar e Família, onde você pode visualizar e assistir os programas anteriores e também fazer o pedido do seu curso da Bíblia Família Feliz. Família Feliz é o nome do curso, que é um curso baseado na Bíblia. Bom, nós estamos já há alguns programas falando do Evangelho. Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Eu preciso de salvação, você precisa de salvação. Agora, a palavra de Deus diz que é preciso acontecer alguma coisa para ver a salvação, junto com o Evangelho. No final do verso 16 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é crença? O que é acreditar? Depois, lá no final do verso 17, o verso 17 diz, porque o justo viverá pela fé. O que é fé? Sabe que tem uma confusão aí no mundo cristão sobre esse tema de fé.
E a gente vai precisar conversar um pouco sobre fé, e nós vamos voltar a falar sobre fé em programas posteriores, porque este é um assunto central no livro de Romanos. A fé, ela tem que estar misturada com o evangelho para operar salvação. O evangelho sem a fé não produz salvação. A fé sem o evangelho é uma fé que falta sabedoria para essa fé. A direção para a fé está no evangelho. E tem muita gente por aí confundindo fé com presunção. Tem gente que pensa que fé é o poder que você tem de dar ordem para Deus. Eu acho isso tão interessante. E aí você inverte os papéis, porque se a fé é o poder que você tem para dar ordem para Deus, eu ordeno que eu fique rico, eu ordeno que eu seja curado. Eu já vi gente fazendo isso, falando isso. Eu fico pensando, minha gente, quem é o Deus nessa história? É uma inversão de papéis, é uma confusão, porque quem é o Deus? Deus é Ele, não sou eu. Quem diz como vão ser as coisas é o meu Deus. Eu me submeto à vontade dEle, e não é a minha vontade que deve falar mais alto. Então, aí está a confusão entre fé e presunção. Presunção é eu achar que Deus vai fazer as coisas exatamente do jeito que eu quero. A fé envolve submissão à vontade de Deus. Deus é tão grande, Deus é tão bom, Ele compreende as coisas tão mais do que eu vou confiar. Eu não sei o que é melhor para mim. Lá no Antigo Testamento diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, de Deus, mais altos que os vossos pensamentos. Deus enxerga mais longe, Deus vê o fim da minha vida, desde o começo, Ele vê toda a linha da minha vida. E se eu pudesse escolher os eventos da minha vida com os olhos de Deus, eu faria exatamente as mesmas escolhas que Ele faz. Porque Ele é bom, Ele me ama, Ele quer o meu bem, Ele não está contra mim. A mão de Deus não quer pesar sobre mim, como tem gente dizendo por aí. Olha, cuidado que a mão do Senhor vai pesar sobre você. A mão do Senhor quer abençoar e não pesar. O Senhor é bom, Ele é justo, mas Ele é bom. Então o que é fé? Fé, cuidado com a presunção. Presunção é achar que Deus vai fazer as coisas exatamente do jeito que eu quero. Então você inverte os papéis e você se torna Deus, eu me torno Deus, e Ele é um gênio da lâmpada. Tem gente assistindo muito desenho animado. Eu me lembro de um desenho animado há muitos anos, de um camarada que tinha uma lâmpada, e aí ele esfregava do lado da lâmpada, saiu o gênio, e o gênio dizia: você tem 3 pedidos. E aí ele podia fazer os pedidos, etc. E tem gente que imagina a Deus como um gênio da lâmpada. Já pensou se eu tiver essa fé? Então tem gente pregando e dizendo isso por aí. Se você tiver fé, você vai ficar rico. Se você não ficou rico, o problema está com você, porque você não teve fé. Mas fé se presta para esse tipo de coisa, para a busca de coisas materiais apenas. O que é fé? Então eu quero convidar você a ir comigo para o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 1. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Esta é uma das definições de fé que tem a Bíblia. E é uma definição muito preciosa. Eu gosto dessa definição, porque ela é a certeza de coisas que eu espero, de coisas que eu ainda não estou vendo, fatos que eu não posso enxergar. Eu vou dar um exemplo para você. Eu estava há muitos anos, isso no início do nosso casamento. Nós já vamos logo mais completar 30 anos de casados. Lá no início do meu casamento, eu estava sofrendo muito. A Mari também sofria muito. Anos mais tarde eu soube
que a mãe dela disse, a minha sogra disse para Mari: fica tranquila, minha filha, ele ainda vai amadurecer. E louvado seja Deus, porque o Evangelho ajuda a gente a amadurecer, mas a gente vai amadurecendo até morrer, não pode parar de amadurecer. Né? Mas eu me lembro que eu estava sofrendo, e eu já havia descoberto uma coisa, eu havia descoberto que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então eu disse para Deus: estou sofrendo, eu não vou deixar de ler a Bíblia, todos os dias vou buscar Deus, porque se com Deus eu estou sofrendo, sem Deus, como é que vai ser minha vida? Eu vou continuar buscando a Deus. E eu estava buscando a Deus e encontrei um texto. O texto está em Joel, capítulo 2, verso 32, e diz assim: e será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Todo, não há exclusão. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Você já pensou que texto forte? Você precisa de salvação? Esse texto diz que se você invocar é chamar, é clamar, é buscar. Todo aquele que chamar, que buscar, que invocar o nome de Deus vai ser salvo. E na mesma hora eu criei. O Espírito Santo ajuda a gente a crer, a acreditar. Mas eu não estava vendo a salvação. E eu nem sabia como seria essa salvação. Eu talvez imaginasse a salvação de um jeito. Tem gente que está sofrendo no seu casamento e talvez esteja imaginando que a salvação é uma outra pessoa na sua vida. A salvação é aquela outra pessoa que está lá no seu trabalho. Peraí. Eu não sei como é a salvação. Você talvez não saiba como é a salvação. Deixe Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixe Deus dizer para você como é a salvação. A salvação vem de Deus, não da sua cabeça, não da minha cabeça. Mas a promessa é que Deus vai dar salvação. E será que todo aquele que invocar o nome do Senhor, diz lá no livro de Joel, capítulo 2, verso 32, está no Antigo Testamento, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu estava sentado na minha escrivaninha, eu estava lendo a minha Bíblia, eu deixei a Bíblia em cima da escrivaninha e caí de joelhos no chão e disse: meu Deus, então eu estou invocando, me ajuda, meu Deus. Eu já sabia que Deus operaria a salvação, mas eu não via salvação. Anos se passaram e nós passamos anos sofrendo. Mas Deus havia prometido salvação. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, que buscar o nome do Senhor, vai ser salvo. E não é só salvo lá na vida eterna, depois que você morrer ou quando Jesus voltar. O processo de salvação já começa na sua vida agora. Só que no meu caso eu não sabia. O maior impedimento para a salvação de Deus era eu mesmo. Era eu mesmo. Meu caráter deformado, minha natureza pecadora, que me levava a pensar, a sentir e a agir de maneira inapropriada. Então Deus precisou operar um longo processo de transformação da natureza. E eu ainda estou na escolinha. Eu ainda não me formei. A formatura é quando Jesus voltar. E eu vou receber um novo corpo. E eu vou receber agora uma natureza já transformada. Mas enquanto eu estiver nessa terra, eu estou na escolinha fazendo lição de casa. Todo dia, tomando meu remedinho. Olha, esse aqui é o meu remedinho. Fala em remédio, tem gente que gosta de farmácia, hein? Você que não conhece gente que gosta de farmácia, não passa um dia sem um remedinho. Ó, então eu vou mostrar para você, esse aqui é o meu remedinho. Todo dia eu preciso da dose, eu preciso dessa dose aqui, porque senão eu tenho recaída. Olha que coisa perigosa. Fuja da recaída, busque Jesus. Então, fé é você crer, é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Você não está enxergando ainda o que Deus vai fazer de você. Você não está enxergando ainda a restauração que Deus está começando a operar na sua vida.
mas exerça fé. Fé não é sentimento. Fé é crença nas promessas de Deus. Deus promete. Você aceita? Você quer crer? Se você crer, o Evangelho é a salvação de todo aquele que crê. Tem salvação para você. Tem restauração para você. Tem restauração para os seus queridos. Tem restauração para a sua vida. Deus abençoe você. A gente se vê no próximo programa.